E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar aqui sobre a surra que a orientação marxista levou no último debate aí no Três Irmãos podcast, né? A surra que ele levou do Daniel Meurin, né? Assim, eu digo que pela primeira vez que Gustavo levou uma surra, porque, assim, de fato, dessa vez foi realmente uma surra. Das outras vezes, assim, Pavanato foi menos pior do que os outros anteriores aí, né? Mas óbvio que era um deputado também um pouquinho raso, né? Não tinha muito domínio dos temas, né? Perdeu para o Gustavo Machado no debate, né? Assim, eu senti que com o Pavanato o Gustavo foi um pouquinho, ele deu essas escorregadas ali, né? Alguns momentos ele não foi muito bem, porque é um problema no debate ao vivo, né? Também, na verdade, né? É um problema de debate ao vivo que você muitas vezes não tem condições de formular adequadamente seus argumentos. Mas aqui com o Daniel Meurin, o problema foi que o Gustavo ele ficou totalmente perdido, né? Ele não... Inclusive, ontem teve uma live com um ex-militante do PSTU. Ele entrou numa live com o Meurin para debater, né? Para tentar debater os pontos que o Gustavo não tinha entendido, né? Esse ex-militante do PSTU, ele tem uma formação em marxismo, né? Mais voltado nessa parte da lógica, né? E realmente o problema foi que o Gustavo, no momento, ele não entendeu, né? Algumas partes do que o Meurin falou. Daí ele quis abaixar o nível da conversa para uma discussão mais, entre aspas, material, né? Que na verdade não é bem material, porque é fácil mesmo, né? Enfim. Como o público, assim, o público não tem um nível suficiente para essa discussão, para entender essa discussão, eu vou tentar dividir aqui essa conversa em dois momentos, né? Primeiro momento eu vou só apontar os erros objetivos do Gustavo, assim, erros que são, assim, você não precisa saber, nem entender de lógica, nem entender de epistemologia, né? São erros factuais mesmo, assim, erros bem objetivos sobre o que o Gustavo falou, né? Já logo de cara eu digo que Gustavo, assim, ele é um cara que ele não merece respeito, assim, em sentido intelectual mesmo, né? Ele é um cara... Eu já falei várias vezes aqui no meu canal que o Gustavo ele é um cara bastante superestimado, né? E ele não merece muito respeito no sentido intelectual. Por quê? Primeiro porque ele afirma coisas, né, sobre o que ele não leu, né? Por exemplo, sobre Mises. O que ele falou ali sobre Mises no debate foi, assim... Ele se enrolou totalmente ali, né? Ele fez uma cronologia totalmente errada. Ele atribuiu ao Mises a tese do Mises, né? Ele errou na tese do Mises, cara. Ele errou na descrição da tese do Mises, né? A quem a tese se dirigia, na verdade, né? Por exemplo, ele falou que a tese do Mises se dirigia aos socialistas de mercado. Só que a parte que o Mises se refere aos socialistas de mercado foi acrescentada lá para 1936. Que foi 14 anos depois que o livro original foi publicado, né, em alemão, né? A parte que o Mises ele vai rebater socialistas de mercado é acrescentado numa seção do livro, a parte, em 1936, foi 14 anos depois, ou seja, e o Gustavo ele fala que a tese do Mises originalmente era contra socialistas de mercado, ou seja, assim, o Gustavo que ele cometeu não foi meramente um erro de... não foi porque o Meurin aqui ele foi abstrato, sabe? Que o pessoal tá com essa desculpinha esfarrapada aí, né? De que, porque o Meurin foi muito abstrato, não sei o quê. Que, na verdade, eu acho que o que está acontecendo é que o pessoal tá com a impressão, na verdade, muito abstrata do debate, né? Ou seja, o pessoal reclama que o Meurin, ele está sendo, supostamente está sendo abstrato, mas eles estão analisando o debate de forma abstrata, né? Ou seja, eles estão fazendo, na verdade, o que eles acusam, porque eles não conseguem, a maioria do pessoal nos comentários não consegue apontar uma coisa específica, né, na fala do Meurin que estivesse errado, mas apenas assim, a forma dele falar, na forma dele se comunicar, ou o fato dele ser gordo, né? Enfim, o pessoal está apelando para o espantalho, mas não está sabendo citar, na verdade, argumentos, né? E o Gustavo, assim, como eu já falei, ele cometeu erros crassos aí quando ele foi falar sobre o Mises. Inclusive, né, quando ele começa a explicar essa tese, né, e quando ele insiste, né, ele fica batendo ali o pezinho, né,
na teimosia, aquela teimosia dele, né, de que não, a tese do Mises não era uma resposta aos marxistas, né. Então, assim, para mim foi muito patético, assim, né, quando o Gustavo ele tenta negar que Mises ele tivesse criticando o marxismo em sua obra sobre o cálculo econômico, né, porque o problema maior aqui, né, e é um problema factual que eu estou falando aqui, né, é um problema histórico, né, ele não conhece o histórico da discussão, né, ou seja, não é um problema aqui de lógica. Eu vou tentar explicar essas questões epistemológicas, né? E eu vou tentar baixar um pouquinho o nível da linguagem aqui, né? Para ver se o pessoal que, por exemplo, o pessoal que está em cima do muro, ou que não tem, ou que realmente tem interesse em entender essa discussão, vou tentar explicar isso aqui de forma mais fácil lá para o final do vídeo aqui, né? Mas, o que eu estou querendo apontar aqui, pessoal, são erros factuais mesmo, assim, o Gustavo foi palpiteiro, velho. Assim, ele foi muito palpiteiro nessa discussão, né? Porque ele tentou várias vezes escapar pela tangente, dizendo que o Mises ele começou sua crítica, ele começa a fazer uma explicação de meia tigela lá, né? Dizendo assim, não, o Mises ele começou sua crítica a um tal de Otto Neurath, né? E não ao marxismo, né? Só que Otto Neurath, pessoal, ele era um marxista, né? Declarado, né? E ele defendia abertamente que, por exemplo, o marxismo, na visão do Otto Neurath, era a verdadeira ciência social, né? Ou seja, o Gustavo ele só conseguiu piorar. Assim, quanto mais o debate ele ia evoluindo, o Gustavo ele conseguia piorar a própria situação dele, né? Então, assim, quando ele citou o exemplo do Otto Neurath, para mim foi basicamente como ele jogar gasolina numa fogueira já acesa ali, né? E outra coisa, quando o Gustavo ele percebeu que não dava mais para ele fugir da palavra marxismo, né, na questão do cálculo econômico, né, ele começou a apelar, né, ele começou a dizer, não, Mises só criticou o marxismo, né, ali nos primeiros capítulos, né, que depois ele mudou o foco para o socialista de mercado, né. Só que, pessoal, qualquer pessoa, né, que tenha aberto, né, o artigo original do Mises aí, né, publicado em 1920, sabe que isso é falso, né? Assim, o livro Socialismo, que foi publicado em 1922 também, né? Ele vai ampliar essa crítica do livro de 1920, mas ele também não fala socialista de mercado, né? Então, essa turma socialista de mercado só vai entrar na mira ali do Mises, né? Pelo menos nos livros dele, ali em 1936, né? Quando ele vai acrescentar uma seção, na edição inglesa do livro, né? A primeira tradução do livro para a América, né? O livro originalmente foi escrito em alemão, né? Ou seja, o Gustavo ele pegou um detalhe assim, a primeira coisa que o Mises escreveu sobre isso foi em 1920, foi um artigo, né? O Gustavo ele pegou um detalhe 16 anos depois, né? E tentou fazer parecer que esse era o foco principal do livro do Mises, né? Ou seja, foi uma manipulação barata, né? Na verdade, né? Eu diria que até não foi nem manipulação, na verdade foi desconhecimento mesmo. Ele afirmou isso por palpitagem e acabou percebendo que na hora ele errou, né? Só que aí não dava mais para ele voltar atrás, né? Então, assim, ele achava que ninguém fosse, assim, quando ele percebeu que ele estava errado, provavelmente ele achava que ninguém fosse notar esse detalhezinho, né? Mas o Mirim realmente ele estava ali, ele apontou muitas coisas, inclusive, né? Ele apontou que a discussão que estava acontecendo, na verdade, ali era entre Mises e os marxistas austríacos, né? E uma coisa interessante, pessoal, é que, veja só, o marxismo austríaco, ele realmente fez... o marxismo austríaco, ele realmente fez a discussão no sentido materialista mesmo, de você tentar provar que o socialismo poderia ser possível, né? Eles tentaram fazer isso com base numa análise mesmo da realidade, né? Coisa que o pessoal aí, assim, quem comenta o debate, por exemplo, a maioria das pessoas, elas reclamam da suposta abstração aí do Miorin, né? Mas o problema é que elas estão com comentários também muito abstratos sobre o debate, né? Comentários que não estão calcados aí numa compreensão no sentido material, né? Entre aspas aqui, né? Da discussão, ou seja, de você realmente ter entendido a discussão, né? Em seus pormenores e ter uma opinião sobre aquilo ali, em que você saiba apontar especificamente o que você discorda ou o que você concorda, né? O pessoal tem opiniões genéricas sobre o debate, né? Eu já começo daí, nessa contradição, né? Você defender o materialismo, mas você não conseguir aplicar, de fato, o materialismo para analisar o próprio debate, né? E uma outra coisa, né? Sim, que eu estava falando aqui dos socialistas, o marxismo austríaco, ele realmente tentou resolver esse problema, né? No sentido materialista mesmo, né?
E já os outros marxistas, fora do marxismo austríaco, né, o que acontece é que eles dão soluções muito, assim, como eu estava falando, né, o pessoal se diz materialista, mas aí eles vão tentar dar soluções muito abstratas para o problema do cálculo econômico, muito, assim, eles não usam nenhum tipo de estudo em que você vai ter informações ali, dados foram coletados, né, e eles vão tentar avaliar isso aí. É muito mais uma tentativa de resolver o problema a nível teórico apenas, né? E, assim, de fato, assim, só os marxistas austríacos eles tentaram ainda fazer isso, né? E uma boa parte desses marxistas austríacos, quando eles entenderam que o materialismo em si não estava dando conta, né, de resolver esse problema, o que é que eles fizeram? Eles abandonaram o marxismo e se bandearam para o lado dos neoclássicos ali, né? Eles continuaram defendendo o socialismo, mas aí eles tentaram defender essa forma nova de socialismo aí, né? O socialismo de mercado, né? Mas aí o que acontece, né? Uma das partes mais engraçadas aqui do debate, né? E aqui, assim, eu nem entrei no mérito aqui se... Eu não vou tentar aqui entrar no mérito, pessoal. Se, você concorda ou você discorda da praxeologia? Eu vou tentar... O meu mérito aqui, na verdade, é apenas se o Gustavo foi eficiente ou não nos argumentos dele, né? E para mim, não foi eficiente, né? Você pode até ter achado, né? Por parte do público pode até ter achado que ele possa ter sido eficiente em sentido retórico, né? Mas para mim, retórica não é a única coisa que conta, né? Porque na verdade os argumentos dele precisariam ter sido eficientes de verdade, né? E não foram, porque o que acontece? Por exemplo, quando o Gustavo ele tenta questionar o axioma da ação humana do Mises ali, né? Aí ele começa a tentar rebater o axioma, mas ele não consegue sair do axioma, na verdade, né? Porque ele começa a dizer assim, não, porque existe uma ação humana no Egito, né? Que era diferente da Mesopotâmia, que era diferente do feudalismo, né? E aí ele começa a dar vários exemplos históricos, né? Como se ele tivesse acabado de fazer uma grande descoberta, só que ele não percebeu, pessoal, um detalhe básico aí, né? O que o Mises chama, né, de ação humana, né? Na verdade, era o fato universal de que os seres humanos eles agem, né, independente da época ou da cultura, né? Então, na verdade, o conteúdo das ações muda, né? Mas a ação em si, ela continua sendo ação. E outra coisa, o fato do Gustavo dizer que a ação humana é assim no Egito, era uma ação humana no Egito, aí era uma outra na Mesopotâmia, etc. Gente, primeiro que o Bid já comenta essas coisas no livro dele, né? O Gustavo ele não estava falando nada de novo. E o problema é que o conteúdo das ações humanas, ele muda, mas a ação em si vai continuar sendo uma ação humana, né? Então, o Gustavo ele conseguiu, sem perceber ali, ele acabou reforçando o próprio axioma, né? Que ele estava tentando negar. E aí, o que acontece, né? Porque o problema é que, para você conseguir negar que todo ser humano age, você vai precisar agir, já é uma contradição performática, né? Então, o próprio Mises ele usava essa estratégia, né? Na verdade, essa estratégia era uma antiga técnica grega, né? Da filosofia grega ali, chamada de reafirmação pela negação, né? Que já vem da filosofia grega ali, né? Então, se você tenta negar uma coisa, mas para você negar isso, você precisa confirmar a própria coisa que você está negando, né? Então, na verdade, essa coisa que você está querendo negar é um axioma incontestável, né? Então, na verdade, o Gustavo, ele provou o axioma ao vivo aí, né? Então, ele caiu na armadilha do Meurim, né? E outra coisa, né? Uma vergonha que ele passou ali também, o Gustavo, né? Ele resolveu dizer que a escolha dos axiomas da praxeologia era uma escolha muito arbitrária ou muito relativa ou talvez muito subjetiva ali, né? Então, né, para tentar exemplificar isso, né, ele tentou bolar ali um axioma de improviso na hora, né? Disse que, eu poderia dizer assim, o ser humano coopera, né? O Gustavo, ele tenta improvisar um axioma ali na hora, e ele fala, né, qualquer coisa, se eu pegar qualquer coisa óbvia, eu formo um axioma aqui, né? O ser humano coopera, né? Ou então um axioma assim, em toda forma de sociedade humana há trabalho, né? Em toda forma de sociedade humana há trabalho. Então, assim, o problema quando ele faz isso, né, é que ele não apenas ele não conseguiu anteriormente negar, né, nas tentativas anteriores, negar o axioma de Mises, né, como nessa tentativa dele dar um exemplo ali, né, ele acabou escolhendo uma categoria praxeológica derivada, né, do próprio sistema do Mises,
que é a cooperação social é capítulo 8 ali do Ação Humana, né? Cooperação social, trabalho humano também, né? É abordado lá no capítulo 8 do livro Ação Humana do Mises, né? E o Gustavo ele não percebeu que, ao sugerir isso aí como se fosse um axioma, né? Como se fosse uma coisa muito fácil, assim, de... eu vou bolar aqui um axioma, ele não percebeu que, na verdade, ele já estava... ele só estava reforçando a praxeologia, né? Que a praxeologia realmente funciona, né? Porque... para cooperar, os seres humanos eles precisam agir, né? Ou seja, sem uma ação, nem a própria cooperação seria possível também, né? Então, ele foi, vários momentos ali, pessoal, ele foi tentando movimentar o gol, né? Ele cedia um ponto, né? Muitas vezes, talvez sem perceber, ou talvez ele disfarçando, né? Que não tinha cedido esse ponto. Mas sempre que ele chegava, né? Sempre que ele aceitava um ponto, né? Por exemplo, sempre que ele aceitava que o axioma não tinha como negar o axioma, mas aí ele parava e dizia assim, mas esse axioma ele serve para quê, né? É mais ou menos como, né? Ele acabava aceitando o axioma, ele não assumia que tinha aceitado, né? Ele não assumia que Mises estava certo naquele ponto e ele estava errado. E no final ele ainda desdenhava, né? Ele falava que o axioma não servia para nada, o axioma inútil, né? É mais ou menos como aquela história, né? Aquela fábula de Êxopo, né? A raposa e as uvas, né? A raposa tenta alcançar as uvas, ela não consegue, depois ela diz que nem queria mesmo, né? Ou seja, por não conseguir, ele acaba desdenhando, né? E aí, assim, foi bastante irônico essa parte do debate, né? E olha que eu não tô nem chegando aqui no ponto de tentar justificar realmente a praxeologia, mas só dando um ênfase aqui, o quanto que o Gustavo, primeiro que ele não tinha lido direito Mises, né? Ou ele não leu direito, ou ele sequer leu, porque, assim, aquela apresentação inicial que ele deu, né, da questão do cálculo econômico, até o Meurin enfatizou, né, que tudo que ele estava apresentando ali, na verdade, estava no prefácio, né, eram só informações que estavam no prefácio, o que, para mim, é um indicativo forte de que ele tivesse lido apenas o prefácio, eu tivesse lido apenas a orelha de livro, na verdade, né? Tamanha confusão que ele fez, né? Com relação a isso, até pela questão dele ter falado, né, que Mises, na verdade, estava criticando, né? Num desses vídeos aí, ele disse que Mises, na verdade, estava criticando Baroni, né? E não a tradição marxista. E, na verdade, Baroni ele só aparece em um dos prefácios lá, né? E não exatamente no artigo original do Mises, né? O nome Baroni nem é citado, né? Na verdade, né? Então, assim... então, o que acontece, né? Basicamente isso. Primeiro ele tenta dizer que o axioma é frágil, né? Depois ele tenta negar o axioma, mas aí ele acaba provando a veracidade do axioma, meio que sem querer, né? E depois ele sugere que um axioma alternativo, que já, na verdade, esse axioma alternativo, né? Em toda a sociedade humana há trabalho, né? Ou a cooperação social, né? Tudo isso aí também já está numa ação humana, né? No capítulo 8, né? E quando ele viu que ele não tinha como sair disso aí, né? Ele ficou sem saída, ele tentou mudar o foco, né? Ele foi mudando o gol ali, ele foi trocando o gol, né? Ele viu que não conseguia se sair da situação, né? Ele basicamente ele saiu da primeira afirmação, né, que os axiomas eles são questionáveis, para uma outra afirmação, né, que é, tá bom, eles são verdadeiros, mas e daí, né? Então, basicamente aqui o Gustavo ele acabou fazendo o papel da raposa do conto A Raposa e as Uvas, né? Que é bem engraçado aqui, né? Ele primeiro disse que não queria comprar, depois ele finge que estava desdenhando. Então, assim, no fundo o que aconteceu aqui, na verdade, foi o Gustavo, que ele é um perfeito exemplo aqui, pessoal, do que muitas vezes acontece, né, quando uma pessoa ela quer forçar um certo pseudoceticismo, né, só para você bancar o diferentão, o underground, né? Nesse caso não era nem bem isso, né, mas era mais assim, na verdade eu até acho que seja isso, né, também, porque o que acontece, inclusive hoje eu vi lá no X, né, o Jones Manuel dando um depoimento bem interessante sobre o Gustavo Machado, né, porque falando que Gustavo ele tenta ser muitas vezes um underground, ele tentou bater em várias pessoas, né, em vários comunistas, web comunistas aí, né, para bancar o diferentão, né, e aí o Jones Manuel estava justificando mais ou menos ali porque que ele não aceitava um debate com o Gustavo Machado, né, ele disse que não debateria com uma pessoa que o chamou de falsário, alguma coisa assim, né, falsificador, alguma coisa nesses termos aí, né, que o Gustavo
E parece que, de fato, né, o Gustavo ele tem esse comportamento com os outros comunistas da web, né, de já, ao invés de ele tentar corrigir a pessoa assim, meio que na amizade, muitas vezes ele já chega apelando para chamar a pessoa de falsário ou algo desse tipo, né? Mesmo comportamento que ele teve com Mises, por exemplo, né? Por isso que, assim, para mim, Gustavo Machado ele não é um interlocutor honesto, né? Ele não é honesto intelectualmente, na verdade, né? Ele, de fato, aqui para mim, ele mentiu. Não é nem uma questão assim de eu li o livro do Mises há muito tempo, né? E eu não lembro das informações direito, né? Não é bem isso, né? Uma coisa é você não lembrar corretamente de todas as informações. Outra coisa é você distorcer uma coisa muito muito específica e que é muito difícil de você esquecer se você tivesse lido o livro do Mises, né? Que a crítica do livro do Mises era diretamente, né? Era direta ao marxismo, e não a socialista de mercado, né? Então, assim, nessa tentativa dele de bancar assim, um diferentão, né? Ele negar uma coisa que é evidente só por negar, né? Você tentar negar por negar, só por uma birrinha, né? Sem você ter um argumento sólido por trás, né? Levou a muitas situações embaraçosas aí no debate, né? Porque o axioma da ação humana não é... Você não tem ali uma afirmação qualquer, né? Porque você tem um princípio que é auto-evidente, né? Então, assim, você dizer que o ser humano age... isso aí também não explica nada, na verdade. E ele tentar criar outros axiomas, né? Como se todo outro axioma, né? Que é derivado da ação humana, ele tivesse o mesmo peso epistêmico também, né? E um outro tiro no pé que ele deu, né? Foi quando ele tentou... não foi meramente questionar o princípio da causalidade, né? Porque existem, assim... Na filosofia até existem tentativas de você tentar questionar o princípio da causalidade, né? Mas não foi meramente isso que ele fez. Ele falou, na verdade, que a causalidade é o princípio mais fraco de todos, né? Assim, ele não falou que a causalidade é um princípio secundário ou que que a causalidade não explica tudo, ou explicaria assim, apenas 90%, né? Ou ele se apresentou como uma pessoa que acredita na causalidade de uma forma moderada, né? Não, ele falou explicitamente, pessoal, né? E assim, nos comentários até existem pessoas que estão tentando passar pano para o Gustavo nesse sentido, né? Mas ele foi muito claro, porque ele falou que a causalidade não explica porra nenhuma, né? Porra nenhuma. Foi assim que ele falou, né? Então, ele chega nesse ponto, né, de dizer que a causalidade, né, é o princípio mais fraco de todos, né? É o axioma mais fraco de todos, né? E qual que é o problema disso aí, pessoal? Né? Que ele basicamente, né, meio que sem querer querendo, igual o Chaves ali, né? Se a causalidade ela não é válida, primeiro que toda a ciência experimental ela cai junto, né? Não é que assim você tivesse que adotar integralmente a causalidade, porque existem assim divergências, né? Existe o pessoal que adota a causalidade, uma causalidade mais moderada, né? Não 100% causalidade, mas assim o problema é que ele falou que a causalidade não explica porra nenhuma e que é o axioma mais fraco de todos, né? O problema é esse. Então ele tenta invalidar a causalidade, ele basicamente chuta a base de sustentação até do próprio marxismo, né? Não só da ciência experimental, né? Toda a física, né? Desde você pega assim a física de Newton, né? A física de Einstein, a biologia de Charles Darwin, né? A química, a engenharia, enfim, e meio que sem perceber, né? O Gustavo ele destruiu ali o próprio materialismo histórico, né? Do Marx, né? Porque você pega o Marx, por exemplo, lá no seu prefácio a Crítica à Economia Política, ele vai afirmar que as condições materiais, elas determinam, né? Ele usa essa palavra, determinam. No Marx ele é bem enfático, né? Geralmente ele usa palavras bem hiperbólicas também, né? E ele fala assim, que determinam a consciência, as condições materiais determinam a consciência, né? Então, a infraestrutura econômica é colocada ali como uma causa direta da superestrutura, né? Você tem uma relação de causalidade, né? Você tem uma coisa que determina a outra, né? Que causa a outra, né? Então, se você não tem causalidade, né? Tudo isso, todo esse papo do materialismo histórico dialético, isso aí vai cair num monte de palavras vazias, na verdade, né? Então, Gustavo, ele queria relativizar a causalidade aqui, né? Mas o problema é que ele esqueceu, né? Que Marx dependia desse conceito de causalidade, né? E não, assim, não que Marx ele adotasse integralmente a causalidade,
Marx adotava a causalidade, né? E a causalidade no sentido forte, né? Embora que não integral, né? Mas forte, no sentido forte, né? Então, nesse trecho lá do prefácio do Crítica à Economia Política, né? Ele também disse que o método de produção da vida material, né, que vai determinar o processo social, né, e ele sempre usa essa palavra determina, né, ou seja, ele não estava falando uma simples influência, né, que influência é diferente de determinar, né, mas ele estava falando realmente assim de uma relação de causa e de efeito rigorosa ali, né. Então, primeiro vai vir a infraestrutura no esquema de Marx, né, a infraestrutura econômica, né, você vai ter o modo de produção, as relações de trabalho, né. E aí é somente depois que você vai ver surgir as leis, a política, moral, religião, etc, né? Então você não tem um espaço aí, né, para uma interpretação muito alternativa, né, desse trecho, né? Até houveram tentativas aí, mas nenhuma dessas tentativas, né, eu já abordei isso aí no vídeo anterior aí, nenhuma dessas tentativas de fato modificava na essência essa relação de causalidade aí, né? Então, essa relação de causalidade no materialismo histórico não vai ser só um detalhe, né? Não vai ser um detalhezinho ali, né? Você vai ter ali o eixo da teoria, na verdade, né? Não tem como você afirmar que a economia determina a cultura, que a luta de classes molda a história, sei lá, que a evolução dos modos de produção define estruturas sociais sem você ter uma causalidade, né? Você não tem causalidade, tudo isso tanto pode como não pode determinar. Você basicamente, se você diz que a causalidade não explica porra nenhuma e que é o princípio mais fraco de todos, você está dizendo que, na verdade, a infraestrutura econômica pode ou não pode determinar, né? Ela pode ou não pode influenciar, né? Então, basicamente, se você tem uma relação de causalidade fraca, aquilo ali, basicamente, vira algo que pode não acontecer, né? A relação de causalidade ali é muito fraca, né? Mas não era essa a intenção do Marx. A intenção do Marx ele foi muito forte nas palavras, né? Determina, né? Em outros trechos ele é mais forte ainda, né? Ele usa palavras mais fortes ainda, né? Então, assim, a parte mais divertida, pessoal, foi ver os seguidores aí do Gustavo Machado, né? Ou então webcomunistas que entraram de tabela aí, né? Muitos deles assim se contorcendo, né, para tentar salvar, eles vendo que o Gustavo Machado estava meio que se bananando ali, né, o pessoal começou a dizer que na verdade o Meurin ele falava muito difícil, né, que ele falava de forma muito abstrata, ele falava sobre coisas abstratas, né, como se a ação humana fosse uma coisa muito abstrata, né, como se você agindo nesse momento fosse uma coisa muito abstrata. Pense, né, assim, a praxeologia ela é a priorística, ok, só que gente, a ação humana ela não é uma coisa abstrata, a ação humana ela existe no mundo real, né? Só que, assim, veja só, a ironia do pessoal querer questionar isso aí, porque o Gustavo Machado, ele é um doutor em filosofia, né? O doutorado dele é na área de filosofia, né? Mais especificamente na área de epistemologia, né? E aí veio uma pessoa para debater com ele, uma pessoa que finalmente não ia debater com ele temas pão com ovo, né? Temas tipo, vamos aqui debater quem matou mais, capitalismo ou socialismo, ou vamos aqui debater cotas raciais, né? Não, veio uma pessoa aqui para debater com ele sobre o tema do doutorado dele, né? E o pessoal estava reclamando disso, né? Então, veja só, como é que alguém se diz especialista num assunto, mas não consegue sustentar, né, uma ideia básica, né, relativa àquele assunto, né, relativa à sua própria área de interesse, né? Porque também o Meurin, em muitos momentos desse podcast, pessoal, ele deu aula de marxismo para Gustavo, né? Vamos desculpar, mas o Meurin ele deu aula de marxismo para o Gustavo. Porque, assim, quem não gostou do que eu estou falando aqui, assim, preste atenção no podcast, pessoal. Preste atenção no podcast, porque em muitos momentos o Gustavo, teve um momento lá pro final, que o Meurin ele teve que explicar qual era a posição dos marxistas na ética para o Gustavo, né? A posição predominante dos marxistas na ética para o Gustavo, né? E, inclusive, nesse momento, teve pessoas que riram disso, né? Riram porque o Meurin, nesse momento, ele acabou se emocionando um pouquinho, né? E aí o pessoal riu, o pessoal prestou mais atenção na forma dele apresentar a informação do que realmente na informação em si, né? Porque, basicamente, o que estava acontecendo ali era Meurin ensinando marxismo ao Gustavo, né? E outra coisa,
há um momento que é constrangedor ali, constrangedor, pessoal. É que o Miorin, pessoal, ele pede... na verdade, assim, o Gustavo, ele fala, né, pro Miorin que, eu já li esse livro do Mises, tem 3 erros por parágrafo, na média, né? E aí o Miorin, é? Então mostra aqui, né? Eu tô com o livro aqui agora, né? E aí o Gustavo, na hora, ele tenta se escapar, né? Não, depois eu mostro isso aí, porque eu vou ter que pegar referência, sei o quê. Aí Miorin fala o seguinte, não, mas você poderia, assim, pelo menos citar, né? Qual é esse erro, né? Esse posto erro do Mises, né? E mais ou menos aí uns 10 minutos depois, alguma coisa assim, né? O Gustavo, ele chega a citar ali um suposto erro do Mises, né? Que na verdade ele só citou porque o Miorin já tinha mencionado, né? Que o Mises criticava isso, né? Então ele pegou o bonde, né? Ali e mencionou um erro do Mises como se fosse algo que ele tivesse se lembrado de cabeça, mas não era, né? Por exemplo, a questão do trabalho homogêneo, né? Que Mises cita, a crítica que ele faz, né? Ao trabalho homogêneo. E aí ele disse que o Mises errou na interpretação, só que o problema, pessoal, é que, na verdade, aquela interpretação, né, que o Gustavo disse que o Mises ele cometeu ali um erro bobo, na verdade, é a interpretação adotada pelo marxismo ortodoxo, né? É a interpretação adotada majoritariamente pelos marxistas, né? Inclusive por um autor que o Miorin cita lá, né? Inclusive ele mostra o livro, né, para o Gustavo, né? Um autor chamado Leszek Kolakowski, né? Kolakowski, ele estudou o marxismo 50 vezes mais do que o Gustavo durante a vida inteira, né? Ele estudou e escreveu sobre o marxismo uma vida inteira, né? Antes dele se tornar dissidente soviético, né? E no fim ele abandonou o marxismo, né? Que ele viu que o materialismo histórico não era a solução, né? Não chegava de fato, era um método inferior, na verdade, né? Não chegava de fato e na verdade era um método circular, né? Porque muitas pessoas não sabem que o materialismo histórico, ao contrário do que o pessoal acredita aí, né, que o materialismo histórico ele não parte de nenhum axioma, na verdade ele parte da crença de que você tentar investigar a realidade a partir da própria realidade, né, ele parte desse pressuposto, né, de que assim você vai conseguir ter um resultado melhor do que as outras metodologias, né? Só que o que aconteceu de fato na história é que, na verdade, o materialismo histórico ele obteve resultados inferiores, né? Então, se vamos adotar o critério do materialismo histórico para julgar o próprio materialismo histórico, na verdade, ele fracassou, né? Ele é um método que fracassou, né? Então, na verdade, esse materialismo histórico que o pessoal fala aí nos comentários, né? Esse tal materialismo, né? Tem que trazer para a realidade, tem que trazer para a materialidade e tal. Na verdade, isso na verdade é mais cortina de fumaça, mais frase de efeito, né? Porque você não consegue de fato acessar, eles não conseguem de fato acessar a realidade. Tanto é que o julgamento que eles fazem no debate não é um julgamento, né, por critérios materialistas, né, mas por critérios emocionais ali, o que eles sentiram, né, ao assistir o debate, mas ele não consegue falar nada de específico, né, de erros, né, debates específicos, né. O único marxista que eu vi que conseguiu falar coisas específicas sobre o debate foi o ex-militante do PSTU, que debateu com o Miorin um dia depois, né, do Gustavo, né, e que inclusive ele saiu muito melhor no debate porque ele sabia dos temas, né, o Gustavo não sabia de porcaria nenhuma ali, né. Assim, o ex-militante do PSTU, ele só não sabia de Mises, né, mas ele assim de marxismo, uma parte de marxismo que referente à ética, referente à parte da lógica ali também, né, dialética, ele sabia muito mais do que o Gustavo Machado, né, mas aí ele não era famosinho, né, o pessoal, enfim. Mas assim, o que o pessoal não percebe aqui, né, que o próprio marxismo, né, quando o pessoal fala assim, não, tem que trazer mais para a realidade, na verdade, o que eles querem? Eles querem trazer para um assunto mais fácil, né, um assunto mais pão com ovo, né, que na verdade eles falam de trazer para a realidade do afegão médio, né, assim, para a linguagem do pessoal do cotidiano, né. E que, na verdade, a linguagem que o Miorin utilizou ali, ela nem foi uma linguagem tão difícil assim, para uma pessoa que pelo menos tem uma formação, assim, pelo menos um bacharelado, né. Não foi uma linguagem tão difícil assim para uma pessoa que tem uma bacharelada em filosofia, né. Não foi essas coisas todas, né. Óbvio assim que Miorin, ele é conhecido por falar difícil e tal, né, mas na hora ali ele estava sendo muito resumido porque ele só tinha 5 minutos, né, para apresentar as ideias, né. E boa parte do que ele falou eu entendi, na verdade, né? Assim, boa parte das questões, né? Talvez eu não tenha sido tanta dificuldade porque eu tenho afinidade com os assuntos, mas assim,
Eu não tive essa dificuldade toda para entender, né, que o Meurin falou ali, né? Mas assim, o que esse pessoal ele quer, eles querem uma explicação fácil, na verdade, né? Só que você quer uma explicação fácil, na verdade, você não deveria estar no marxismo, então, né? Porque o Capital, por exemplo, né, é um dos livros mais prolixos que você poderia ler, por exemplo, né? Os calhamaços ali do Capital, né? Você tentar explicar, de fato, o que é uma mais-valia, você pedir para um marxista, um webcomunista desse qualquer, explicar o que é uma mais-valia, né? Sem que ele dê aquela explicação pedestre dentro de ensino médio, né? Aquela explicação que não explica nada, na verdade, né? A mais-valia, você pedir para uma pessoa explicar a mais-valia de fato, assim, né? Como o professor universitário explicaria, né? Eu acho que pouquíssimos marxistas aí, webcomunistas, saberiam explicar a mais-valia de fato, né? Então, assim, essa ideia de você tem que trazer para o mundo real, na verdade é uma baita de hipocrisia, porque você está lidando ali com o marxismo, que é a coisa mais prolixa que você poderia ler na história aí, né, da sociologia e da economia. Uma das coisas mais prolixas que você poderia ler são os marxistas aí, né, poucos marxistas que não sejam tão prolixos assim, e que na verdade o livro do Mises, Ação Humana, ele é escrito em uma linguagem bastante simples, né, inclusive uma linguagem que está até abaixo da linguagem do Meurin, né, eu diria, né. O Ação Humana do Mises, ele é escrito em uma linguagem muito simples, né, porque na verdade esse era um requisito que o próprio Mises ele se impunha a si mesmo, né. Não ficar com tantas prolixidades, né? E o mais curioso disso tudo, pessoal, é que no meio dessa confusão aí, né, que o Gustavo ele fez, né, ele acabou virando meio que um relativista, né? Ele ficou mais relativista do que propriamente materialista, né? Ele ficou mais relativista do que materialista. Porque, além de ele falar que a causalidade é fraca, teve uma parte lá que ele vai tentar relativizar a matemática também, né? E o mais engraçado é o pessoal passando pano para ele nos comentários, né? Porque aquela situação, né? 2 mais 2 nem sempre é igual a 4, né? Mas aí ele dá um exemplo de, sei lá, 12 metros de tecido mais 2 quilos de pão, né? Sendo que ele deu um exemplo com variáveis diferentes, né? Que não tinha nada a ver com a expressão inicial. A expressão inicial é 2 mais 2 é igual a 4, né? Uma expressão diferente, por exemplo, você poderia, na própria matemática tradicional, existem expressões diferentes, né? Você poderia colocar como exemplo 2x mais 2y, por exemplo, né? Na matemática tradicional existe isso, né? E a matemática tradicional nunca falou que 2x mais 2y vai dar igual a 4, né? Nunca falou isso. Então, assim, ele dá um exemplo que foge da expressão que ele traz inicialmente, que é 2 mais 2. Ele dá um exemplo de 2 kg de pão mais 2 metros de tecido, como se ele fosse equivalente à expressão inicial que ele apresenta, né? O que não é verdade, né? Então, ele basicamente, na verdade, o Meurin, ele estava debatendo ali, não com um marxista materialista propriamente dito, mas com um relativista de fato, né? Com um super relativista, eu diria, né? Então, depois ele tentou, assim, sugerir, né, que talvez houvesse outras formas de você interpretar os processos históricos, né, sem a causalidade, né? Só que no fim das contas, né, quando ele percebeu que ele foi cavando ali um buraco, né, um buraco no qual ele não conseguia mais sair, né, ele vai apelando para os relativismos aí, né? É só um ponto de vista, né? A ação humana é só um ponto de vista, né? Eu poderia negar facilmente o axioma da ação humana, tentou, rodou, não conseguiu, né? E aí, assim, no fim das contas, essa discussão deixou claro que o que acontece quando alguém tenta bancar o pseudocético, né? Ali, né? E uma outra coisa, né, pessoal? O pessoal que reclama, ele desdenhou tanto da praxeologia, né? Mais nos momentos vergonha alheia, né, que o Meurin ele chega a ensinar marxismo, né, sobre marxismo pro Gustavo, quando ele mencionou, né, que haviam socialistas que também aderiram ao método da praxeologia, né. Alguns, assim, aderiram conscientemente, né, outros socialistas, nem tão socialistas assim, por exemplo, o Habermas, né, da Escola de Frankfurt, ele aderiu a um método que é um pouco similar à praxeologia, inclusive parte do mesmo dualismo metodológico, né? Inclusive, o Hans Hermann Hoppe, ele foi aluno do Habermas, né? Porque, assim, na verdade, a praxeologia, ela não começa com Mises exatamente, né? Na verdade, assim, a praxeologia que o Mises ele criou ali,
ela é diferente da que começou inicialmente ali na Polônia, com Kotarbiński, né? É um autor chamado Kotarbiński. Ele é um filósofo que ele criou um método, né, que não é exatamente o mesmo método do Mises, mas ele também foi chamado de praxeologia. Por quê? Porque ele queria criar ali um método chamado ciência geral da ação humana eficiente, né? Então, esse camarada aí, ele não era marxista, mas ele chegou a influenciar uma geração aí de socialistas e marxistas, né, com a sua praxeologia, né, ali na Polônia, né, lá no pós-guerra, né. Então, basicamente, a proposta dele era tentar, né, ali através de alguns pressupostos também, basicamente parecido, de forma um tanto similar ao Mises, né, ele queria ver uma forma de como as ações humanas elas poderiam ser otimizadas, né, na verdade, estamos ali no contexto de guerra, né, a Polônia naquela época também estava num sistema socialista, né, então os burocratas socialistas daquela época eles meio que se ligaram que dava para melhorar um pouco a eficiência, né, eles tentaram melhorar a eficiência do planejamento econômico com a praxeologia do Kotarbiński, né? Então, na verdade, vai surgir ali na Polônia uma cadeira de praxeologia, né, na Academia Polonesa de Ciências, né? Vai ser criada a Academia Polonesa de Ciências Praxeológicas, né? Eu acho engraçado isso porque o Elie Jabbour, num corte, né, que inclusive eu abordei esse corte no vídeo passado, o Elie Jabbour ele chegou a dizer que o Oscar Lange ele tinha refutado o Mises, ele derrotou o Mises, né, no debate sobre o cálculo econômico, né, e ele fala que o Oscar Lange era um economista marxista, né, eu até corrigi ele que, na verdade, o Oscar Lange, o modelo dele, né, era com influência neoclássica, né, embora que ele tivesse uma forte influência marxista, né. Mas de fato o Oscar Lange depois ele vai voltar um pouquinho para o marxismo, né, quando ele adota depois o stalinismo, né, porque na verdade ele não derrotou o Mises pica nenhuma, porque na verdade ele mesmo abandona esse modelo depois e vai adotar o modelo stalinista, né. Mas aí ele fala que o Elie Jabbour ele fala o seguinte, né, que Oscar Lange que era da escola polonesa e a escola polonesa era toda marxista, né. O que Oscar Lange não sabe sobre a escola polonesa, né, ele não sabe sobre a Polônia, na verdade, é que na Polônia existiu, né, a Academia Polonesa de Ciências Praxeológicas, né? O socialismo polonês, dentro do socialismo polonês existiu uma Academia Polonesa de Ciências Praxeológicas, né? Então, aquilo que o Mises criou para defender o livre mercado, pessoal, né, vai virar uma ferramenta para o socialista, né, tentar consertar o desastre da economia planificada lá, né? Então, assim, quem vai pegar essas ideias do Kotarbiński, né, que ele não era propriamente um marxista, mas ele vivia ali na Polônia socialista, né, você vai ter vários socialistas que vão pegar, né, vão se apropriar da praxeologia aí, né, Zielinski, né, você vai ter também Piściskolowski, né, não sei se pronunciar direito o nome, né, o nome polonês é meio difícil de pronunciar, né? Mas temos Zielinski e Piściskolowski, né? Eles decidiram aprofundar, né, o estudo da praxeologia aí, né? Mas é sempre desse esquema marxista também, né? Uma mistura de marxismo e praxeologia, né? Então o Zielinski ele começou a aplicar a ideia, né, da praxeologia para tentar explicar melhor a organização do trabalho, né? Lembrando, né, que normalmente aqui o capítulo 8 a ação humana fala sobre trabalho, né, sobre divisão do trabalho, né. Mas assim, aqui nesse contexto, o Zielinski ele vai tentar otimizar a produção ali, né, nas fábricas socialistas, né. E o Piściskolowski ele vai criar um vocabulário praxeológico também, né, ele vai tentar ajudar os administradores ali, socialistas, para planejar melhor a economia por ali, né. Então o fato é que o governo polonês ele gastou muito, né, com esse centro de praxeologia, né. Isso aí, inclusive, incluiu revistas especializadas, né, também, né, era basicamente os socialistas ali tentando empurrar a praxeologia, né, dentro do socialismo, né. E agora, uma parte interessante, né, que nós falamos aqui do Oscar Lange, né, o Oscar Lange, né, que eu já falei aqui que ele foi famoso por debater com Mises aí, né, a quem o Elie Jabbour falou, né, que derrotou Mises no debate sobre o cálculo econômico. O Oscar Lange vai adotar a praxeologia lá para a década de 60, pessoal, né? Oscar Lange vai adotar a praxeologia, né? Oscar Lange, né, aquele que Elie Jabbour disse que é um marxista polonês,
né, vai adotar a praxeologia ali para a década de 60, né. Assim, o Oscar Lange, o Gustavo Machado, eu acho que ele nem consideraria marxista, né, mas o Elie Jabbour considera, né, então fica um contra o outro aí, né. Mas assim, o fato é que Oscar Lange, ele se acreditava marxista ainda, né, e ele tenta fazer ali a fusão de praxeologia e marxismo. Foi criticado por isso pelos marxistas ortodoxos, né, mas ele vai escrever um livro, inclusive, né, ele vai escrever um livro sobre que envolve essa questão da praxeologia, né, no subtítulo do livro dele menciona a praxeologia. Inclusive, inicialmente ele pega a praxeologia, né, lá do Kortabinsky, né, só que, na verdade, depois ele reconhece, né, que ele verifica que há uma semelhança muito forte ali, né, com a praxeologia de Mises, né, e ele reconhece que talvez esse método ele seria um método inovador e superior ao materialismo histórico, né, dialético de Marx, né, e que ele podia, na verdade, tentar fazer uma fusão entre os dois, né. Então, depois de ele tentar passar décadas ali tentando refutar Mises, né, além de ele ter abandonado o modelo dele, né, de socialismo de mercado, ter tentado adotar o modelo stalinista, né, e depois, lá para a década de 60, ele vai adotar a praxeologia de Mises, né, ele percebeu, na verdade, né, mesmo assim que ele ainda acreditava no socialismo, né, ele ainda era socialista, mas ele percebeu que o mercado ele tinha algo que o planejamento estatal não conseguiria ali replicar, né, você tinha ali um sistema eficiente de cálculo econômico, né, e o pior é que ele chegou a dizer que os socialistas deveriam se apropriar dos princípios de mercado aí, né, você tinha ali, ele chegou a dizer que os socialistas deveriam pegar esses princípios do mercado, né, e tentar planejar melhor a economia estatal. Ele já tinha tentado isso, né, com o seu modelo de socialismo de mercado, influenciado pelos neoclássicos e teoria de equilíbrio geral, né, mas aí quando ele adota a praxeologia, né, do Mises, ele passa a adotar um modelo que é mais próximo da economia de Mises também, né, mas para tentar justificar ali o socialismo, né, e ele mesmo se reconhecendo como marxista, né. Então, assim, no fim das contas, ele percebeu que o livre mercado funcionava melhor do que aquele, do que tudo que tinha sido tentado até então, né, de socialismo ali, né. Então, teve outros indivíduos aí, né, que vão adotar a praxeologia. A gente vai ter, por exemplo, o Ronald Mick, né, que vai seguir ali na onda do Oscar Lange, né, e vai adotar também praxeologia, né, ele vai ser criticado por isso também, pelos marxistas ali, né, mas basicamente assim, o Oscar Lange, ele estava diluindo o marxismo, ele estava transformando, ele foi acusado disso, né, de diluir o marxismo, transformar o marxismo numa versão capitalista disfarçada, né, e muitos marxistas, inclusive, não gostaram disso aí. Mas, assim, o fato é que... vamos recapitular algumas coisas que nós falamos aqui, né? O marxismo austríaco, ele tentou autenticamente, né, através do método materialista, resolver o problema do cálculo econômico. Não conseguiram resolver, né? Daí depois, muitas pessoas, né, não só do marxismo austríaco, mas por fora do marxismo austríaco, né, como a escola polonesa, tentou resolver o problema do cálculo econômico, né? Boa parte desse pessoal foi utilizar modelos, na verdade, que vinham ali da escola neoclássica, né, dos neoclássicos, que inclusive, né, uma outra confusão que o Gustavo faz no debate, né, ele fala que Keynes é individualismo metodológico, né? Keynes é da escola, ele adotava o método do individualismo metodológico. Na verdade, mais reconhecido aí que Keynes, ele foi para o lado do organicismo, na verdade, né? Organicismo metodológico, não individualismo metodológico, né? E, na verdade, o Gustavo também, ele confunde o individualismo metodológico da escola neoclássica com o da escola austríaca, né? Porque a escola neoclássica, nós temos aquela questão do atomismo, né? A escola neoclássica acredita no indivíduo de forma atomizada, né? E acredita no paradigma do homo economicus, né? Já a escola austríaca, ela vai divergir radicalmente da escola neoclássica, porque eles vão vir com o paradigma do homo agens, né? O homem que age. Tanto é que disso que vem a ideia de ação humana, né? Mas basicamente a escola austríaca, o individualismo metodológico dela, na verdade, tem, por exemplo, o futuro como incerto, né? E não considera o indivíduo como uma partícula previsível, na verdade, né? Então ele considera o indivíduo como uma coisa muito mais complexa do que a escola neoclássica, né? Então
existe uma diferença radical aí, né? A escola austríaca também considera a economia como dinâmica, né? A escola austríaca não acredita em teoria de equilíbrio geral, né? Que o Gustavo Machado diversas vezes, em mais de um vídeo eu já vi ele confundir, né? Ele atribui teoria de equilíbrio geral à escola austríaca, né? Porque ele coloca tudo no mesmo balaio, e no debate nós vimos que ele basicamente ele gosta de atribuir características de um a outro, né? Porque na verdade ele confunde essas escolas. Então, mas o que eu estava falando é que, na verdade, o que acontece aí, pessoal? O que acontece aqui é que vários desses socialistas, né, que eles eram marxistas, tentaram o método materialista e não conseguiram, né, existe uma parte, né, da tradição marxista que tentou porcamente resolver esse problema, tentou atribuir algumas soluções, né, como eu já falei, eram soluções muito abstratas, né, que não tinham nada de materialistas, para falar a verdade, né, eram soluções muito abstratas, não tinham, assim, os que tentaram de fato resolver o problema, né, como o marxismo austríaco, né, e outros aí da escola polonesa, né, enfim, eles vão se bandear para esse lado aí depois, né, do socialismo de mercado, né, vão se fundir com a escola neoclássica. E na verdade, né, o que isso tudo diz para mim é o quê? Que o materialismo histórico dialético como método fracassou para tentar resolver o problema do cálculo econômico, fracassou, né? O materialismo histórico dialético fracassou na tentativa de resolução do cálculo econômico. Não que a escola neoclássica tenha sido bem sucedida também, né? Mas assim, se você comparar o modelo de socialismo de mercado do Oscar Lange, né, ou de Dixon, ou Cookshott, né, é bem melhor do que a tentativa de resolver esse problema, né, ou de não resolver, que foi o que Gustavo Machado fez nos dois vídeos que ele gravou, né, que na verdade ele se escapa do problema, né, ele foge, ele tentou resolver o problema fugindo do problema, né, que na verdade, inclusive ele falou uma frase engraçada, né, no debate, né, que mas esse problema não existe na tradição marxista, né? Então quer dizer que se não existisse na tradição marxista, né, e de fato existe, mas se não existisse na tradição marxista, quer dizer que esse problema ele não existe no mundo real, né? Como é que pode um cara materialista, né, um cara que se diz tão materialista, ele ter um raciocínio desse, né? Um raciocínio de jirico desse aí, né? Então, pessoal... Então, assim, o materialismo histórico dialético tem muitos problemas, né? Eu já apontei esses problemas num dos meus vídeos aí, né? Vocês podem descer aí, vocês vão ver um vídeo específico sobre isso. Porém, além desses problemas, inclusive, Gustavo Machado reproduziu um desses problemas no debate, né? Que foi um momento que ele tenta acusar, né, Mises de ter construído a sua teoria inteira, né, para tentar justificar o capitalismo, que na verdade é um problema que o Mises apontou, né, já tinha apontado no materialismo, que é a questão do polilogismo, né? O polilogismo o Marx dizia que a lógica muda dependendo da classe social, né? Então você vai ter um burguês, um burguês ele tem uma lógica diferente do proletário, né? Só que aí você vai ter um problema, porque os marxistas eles nunca explicam direito, né, quais são as diferenças entre essas supostas lógicas, né, que cada classe social tem, né? E na verdade, né, o que acontece é que se uma pessoa ela diz que a teoria dos custos comparativos de David Ricardo, por exemplo, ela está errada só porque o próprio Ricardo ele era um burguês, isso na verdade não é um argumento, isso é um ad hominem, né? Você vai ter um ad hominem ali, né? Uma ciência de verdade ela não funciona na base do quem disse, né? Quem disse isso, então tá certo, né? Se fosse outra pessoa que tivesse dito, mas se foi um burguês está errado, né? Ou então aquela teoria foi só para justificar as crenças da sua classe, né, ali, né? Porque, na verdade, se a lógica ela mudasse, né, de acordo com a classe social, você não teria nem como... um operário e um patrão, ele não teria nem como discutir, porque a lógica, pessoal, ela é necessária até para que você consiga ter um debate, a porra de um debate, né? Você precisa ter uma lógica comum ali, né, para poder discutir, pelo menos ter uma discussão ali, né? Agora, um outro problema, né, na verdade, assim, eu já apontei diversos problemas do materialismo naquele vídeo. Eu não vou querer me alongar aqui sobre isso, mas eu vou querer aqui falar um pouquinho, né, por que, na minha visão, a
praxeologia ela é superior, né? O método praxeológico ele é superior, não só porque os marxistas começaram a adotar depois, né? Alguns marxistas, né? Óbvio, não foram todos, mas alguns marxistas chegaram a adotar a praxeologia, não só porque Oscar Lange, que foi o principal nome envolvido, né, na tentativa de refutação Mises, adotou praxeologia ele mesmo, não só por isso, mas por uma coisa muito simples, né? Geralmente quando o pessoal aí fala de materialismo nos comentários, né? De vamos tentar trazer para a realidade aqui, né? Para trazer para a matéria, para o mundo real e tal, né? Na verdade eles confundem realismo com materialismo, que já é outra confusão filosófica aqui, né? O realismo ele está mais associado a Aristóteles, né? Ao esquema de Aristóteles, né? E Platão também, inclusive, assim, os matemáticos da modernidade que se alinhavam mais à visão de Platão, eles são chamados de realismo matemático, né? Realistas matemáticos, né? A corrente realista é matemática, né? Então o pessoal não sabe nem distinguir nas correntes, né? E ficam usando palavras que têm um sentido apenas de um flatus voce, né? Aquele velho, bom e velho flatus voce, né? Mas enfim, o que o pessoal faz aqui, né? Queria na verdade aqui falar um pouquinho por que a praxeologia ela é melhor. Porque o que acontece? No que o pessoal se refere por trazer para a realidade ou falar algo da realidade material, né? Geralmente nesses debates são argumentos de teor histórico, né? De teor histórico ou algum fato da atualidade, né? Alguma coisa mais jornalística, né? Não é bem uma realidade mesmo, é mais você usar a história ou você usar questões jornalísticas ali, né? Você citar alguma estatística, alguma coisa assim, né? Basicamente isso que o pessoal chama de, entre aspas, realidade ali, né? Só o que acontece, né? E, inclusive o pessoal tenta acusar, né? Eu vi isso várias vezes nos comentários aí, o pessoal tenta acusar a escola austríaca, né, em Mises no geral, de negarem a história, né? O que é um total disparate, porque Mises, o que ele mais estudou durante toda a sua vida foi história, né? Aos 11, 12 anos de idade ali, ele estava a fim de já descrever um livro sobre a história da Crimeia, né? Ele já estava estudando questões históricas ali na adolescência já. Inclusive, ele leu bastante história, né, durante a universidade, né? Ele entrou em conflito ali com a escola historicista alemã, pessoal. A escola historicista alemã. E o pessoal não sabe que Mises ele não é contra a história. Na verdade, Mises é contra uma corrente historiográfica chamada historicismo, né? E historicismo ele não é necessariamente história, porque existem diversas correntes historiográficas que elas enxergam, elas têm perspectivas diferentes de como se deveria enxergar a história. O historicismo ele tem uma perspectiva de que você deveria enxergar cada período histórico individualmente, né? Com suas leis individuais aplicáveis apenas a um período histórico específico, né? Mas isso é apenas uma das formas de enxergar a história, é apenas uma das metodologias e, inclusive, ela meio que foi superada aí, né, dentro da historiografia, né? Inclusive com críticas de diversos nomes importantes aí na epistemologia, como, por exemplo, o Karl Popper, que escreveu A Miséria do Historicismo, né? A Miséria do Historicismo, acusando, no balaio ali, ele coloca o marxismo como uma espécie, né, de historicismo, né? Uma espécie de visão historicista. E por que a praxeologia de Mises não adota essa visão historicista de enxergar, de tentar encontrar leis individuais para cada período histórico e não uma lei geral, né? Uma lei geral da economia que sirva para todos os períodos históricos, né? Por que Mises ele tem essa visão aí, né? Porque o problema é o seguinte, né? Quando você fala assim, nós vamos tentar analisar aqui diretamente a realidade sem partir de nenhum conceito, que na verdade eles já partem, né, de uma premissa, né? Dessa premissa especificamente aí, né, que eu acabei de falar, né? Eles já partem de uma premissa, então assim é irônico porque eles não percebem isso. Mas, enfim, por que isso acontece, né? O que o Mises dizia? Que o nosso entendimento de qualquer fato histórico, pessoal, do passado, né? Nosso entendimento de qualquer fato histórico, ele não pode... você não pode tentar interpretar de modo freestyle, assim, qualquer fato histórico do passado, né? Não que, assim, eu não estou aqui acusando de todos os historicistas, de todas as correntes aí, tentarem fazer isso. Algumas são mais radicais nesse tipo de interpretação, mas todas, assim, sejam as correntes mais moderadas ou as mais radicais, elas caem meio que no relativismo interpretativo aí, né, dos fatos da história, né? E aí o que acontece, né?
O entendimento, o Mises dizia, né, que o entendimento de algum fato histórico, ele não pode estar em conflito, né, com o que já sabemos pelas outras ciências. Né? Ele não pode, você verificar um fato histórico do passado, ele não pode entrar em conflito com a biologia, com a física, né, e também não pode entrar em conflito nem com as ciências, né, e nem com a lógica, pessoal, né. Porque se você pega uma pessoa assim, que ela vem com uma explicação que contradiz diretamente um teorema matemático, né, ou alguém que vem com uma explicação, pega um fato da história, né, e vem com uma explicação que contraria uma lei econômica que é bem estebelecida já por várias décadas aí, né, essa explicação é muito provável dela estar errada, né, essa interpretação é muito provável de que ela esteja errada, né, porque o conhecimento humano ele não funciona nesse esquema historicista, na verdade, né? Inclusive, eu achei engraçado que o biólogo Henrique, o tal do biólogo Henrique, aí, ele fez um react ao debate do Miorim, né? E aí o Miorim foi questionar ele na live de ontem, né? O Miorim foi questionar ele o seguinte: cara, mas você é um cara aí das ciências, por que você foi me atacar, né? Pelo que eu falei no podcast, né? Não, Miorim, porque você estava defendendo que a ciência econômica era uma ciência natural. Aí Miorim, não. A ciência econômica, né, eu defendo aqui a escola austríaca, né? Qual que é a posição da escola austríaca? A escola austríaca defende que a ciência econômica é uma ciência social, né? E que, na verdade, a escola austríaca foi uma das primeiras escolas ali, ou correntes ali, né? Você considerar também Mises como um sociólogo, foi um dos primeiros ali, junto com Weber, né? Weber é amigo de Mises também, uma das primeiras a considerar, a fazer esse tipo de separação, né, entre ciências sociais e naturais, porque, na verdade, assim, não que houvesse separação, mas assim, o pessoal entendia ciências sociais como se você pudesse aplicar os métodos das ciências naturais às ciências sociais, né, que isso é um problema que, inclusive, o Marx ele ainda carrega um pouco desse problema, porque o Marx ele tinha superado, entre aspas, o positivismo, mas o Marx também ainda queria dar uma de cientista, né, inclusive, né, interpretações posteriores, né, o pessoal vai considerar, né, que o método marxista, né, ele ainda seria superior, né, eles dizem que é superior e ele é mais correto, ele é mais exato do que o método das ciências naturais, aí, como a física, né. Que foi basicamente também o que me pareceu dar a entender lá no debate, quando o Gustavo Machado ele tenta negar a causalidade, né? Dizer que, na verdade, até o materialismo ele seria superior até ao que está presente ali no método das ciências naturais, né? Por exemplo, o método hipotético dedutivo de Karl Popper, que prescinde de uma causalidade ali, né? Ou melhor, que a causalidade é imprescindível, né? Não prescinde, né? Eu errei a palavra aqui, né? Mas, enfim... E aí, o que acontece? O Mises ele diz que um fato qualquer da história pode ser um fato do Egito Antigo, pode ser um fato da Mesopotâmia, né? Ele não pode contradizer nem a lei da ciência, nem a lei da economia, né? E o que acontece, né? O pressuposto materialista, inclusive a explicação que Gustavo Machado ele tenta dar, né, ali do passado, né? Ele vai para a Grécia Antiga, né? Ele fala de Aristóteles, né? Aí ele fala que Aristóteles dizia que o ser humano é um animal social. Grande bobagem, porque o Aristóteles também falava, né, a noção de consciência individual ela vem de Aristóteles, né, inclusive a Ayn Rand, que é uma das maiores defensoras do individualismo aí, né, na modernidade, a Ayn Rand, ela era uma aristotélica, né, e ela se serve desses textos de Aristóteles que fala de consciência individual também, né. Assim, diversas explicações que ele tenta dar para atribuir, né, uma ideia de que ali, no passado, não haveria ideia de consciência, né? Elas são falhas, tanto você analisar do seu ponto de vista histórico mesmo, né? Fazer uma análise puramente histórica, mas você tentar analisar isso sob o ponto de vista da ciência atual, né? Inclusive o Miorim, ele cita o Penrose, né? Que teve gente que chegou a falar, não sei se foi o biólogo Henrique ou foi outra pessoa, que fala que Penrose é pseudagem, né? Não sei se foi acho que foi um moleque que foi debater com o Miorim ontem, né, um moleque que entrou na live aleatório, né, um marxista, né, ele achou que ia arrasar contra Miorim, caiu do cavalo, né? E ele tenta falar que o Penrose é pseudagem, né? Penrose, pessoal, ele foi o vencedor do Nobel de Física de 2020. Vou dizer que o vencedor do Nobel de Física de 2020, que teve contribuições importantíssimas à relatividade, né, a teoria da relatividade de Einstein,
né? Quer dizer que ele é pseudagem, né? Vamos desculpar, mas o Penrose ele tem assim, eu ia falar que ele tem uma contribuição aqui para essa ideia, né, de livre-arbítrio, inclusive, né? É uma ideia que o trabalho ali que ele faz é um trabalho interdisciplinar, na verdade, né? Que ele vai falar de biologia também, né? Uma física para biologia. Que, na verdade, assim, o Nobel de Física mais recente também foi um trabalho nesse sentido, né? Porque, na verdade, assim, não foi nem o físico que ganhou, se eu não me engano, foram os cientistas da computação ali, né? O trabalho do ano passado, não li exatamente o teor do trabalho, mas tá ficando muito comum atualmente, né, pessoas de outra área do conhecimento ganhar o Nobel de uma área do conhecimento que não seja especificamente a sua, né? E o Penrose ele ganhou, né, Nobel de Física em 2020, né? E ele tem essa ideia de livre-arbítrio que sustenta essa ideia de vontade, né? Então, quando você tanto da vontade, né, como a de indivíduo e consciência também, né? E aí, quando você utiliza essa palavra, você tenta negar, né, a individualidade das pessoas com base em fato do passado, por causa do método historicista, né, sem levar em consideração as ciências atuais, né, sem levar em consideração também a lógica, sem levar em consideração as leis econômicas, né? Porque, gente, esse era o argumento do Mises para não aceitar o historicismo, né? O historicismo, ele é pseudagem, ele é pseudociência por causa disso, né? Porque, bom, você pega um caso clássico aí, né? Um caso clássico que Mises cita lá no Ação Humana, né? Por exemplo, se você for olhar alguns documentos históricos ali do passado, né? Você vai ter uma quantidade muito grande, né? Muito impressionante ali, né? Você vai ter muitos registros, né? Sobre a existência do diabo corpóreo, né? Ali, né? Você vai ter tribunais medievais, né? Por exemplo, eles condenam várias pessoas, né? Com base em relatos de que o próprio capeta, né? Havia tido algumas relações carnais com bruxas, né? E, na verdade, assim, não que o diabo ele não existe, ele pode até existir, mas provavelmente a maioria dos relatos, eles são relatos, são crendices do pessoal daquela época, né? Até porque as bruxas, elas não, sabendo muito bem que a maioria delas não eram bruxas de fato, né? Elas só eram nomeadas como bruxas por praticar coisas estranhas ali, né? Que não estavam dentro do dogma. Mas assim, se nós formos aceitar documentos, né, históricos como prova final de um fato, né, então nós teríamos que admitir que o diabo realmente ele andou por aí, em todos esses episódios, todos esses relatos, eles eram verdadeiros, verídicos, né, sobre o diabo, né, e que nós sabemos que provavelmente a maioria deles era falso, né, talvez até tenha algum verdadeiro, né, se você acredita em diabo, né, você até pode dizer que tem algum verdadeiro, né, um ou outro verdadeiro, né, se você não acredita, para você todos são falsos também, mas assim, provavelmente a maioria deles são falsos, né? Provavelmente a maioria deles são ou alguém mentiu, né? Ou alguém teve uma visão, né? E na verdade, assim, surge um problema com esses relatos de que o diabo ele andou por aí na Terra, né? Transando com bruxas do passado, aí, né? Na verdade, surge um problema porque essa explicação ela vai entrar num choque aqui, né? Ela vai entrar em choque com tudo que nós sabemos sobre a realidade a partir das ciências naturais, né, e da lógica, né, e das ciências econômicas também, né, econômicas nem tanto, né, mas enfim, porque assim, a única forma de você sustentar essa tese aí, você seria dizer que essas visões de diabo, elas foram induzidas pelo cérebro humano, né, por crenças ou alucinações, ou até, assim, você poderia aderir a hipótese de histeria coletiva, né. Ou seja, você tem documentos históricos ali que podem registrar um fenômeno, né? Mas isso não significa necessariamente que esse fenômeno ele foi real, né? Possa ser até que alguns, assim, um relato, né, isolado, né, ele possa ter sido real, né? Mas aí, assim, você não tem elementos para acreditar que aquele relato foi real, né? Principalmente você olhar à luz da ciência da nossa época, né? À luz de todas as ciências e à luz da lógica, né? Então, é exatamente esse erro que ocorre quando o pessoal tenta analisar a economia com bases no pensamento historicista, né? E vale ressaltar aqui de novo. Historicismo não é história, pessoal. Historicismo é só uma corrente dentro da historiografia, só um dos métodos, né? Que já foi superado, não é mais utilizado pela maioria dos historiadores, ok? Então, o pessoal pega um monte de registros assim sobre crise, sobre inflação, sobre políticas públicas aí, né, do passado, né? E acha que só porque esses documentos eles existem, né, que eles podem ser usados para você derrubar um teorema econômico, por exemplo, né?
Sendo que você você precisa tentar ver o seguinte, né? E o Mises também fala isso no livro, né? O Mises conversou como uma pessoa que ele leu bastante história durante a vida toda dele, né? O que ele mais leu na vida dele antes de entrar no campo da economia foi sobre história, né? É que você tinha livros de história que justificavam a visão liberal, você tinha outros livros de história que tentavam justificar uma visão marxista, tinha outros livros de história que tentavam justificar uma visão mercantilista, enfim. Várias ideologias elas tentavam se justificar, cada historiador tentava justificar a sua ideologia com o seu livro de história, né? O que acontece nesse debate, né? Quando o pessoal vem com, eu vim com fato histórico aqui, né? Eu vim com real, eu trouxe a realidade para o debate. Na verdade, você trouxe uma narrativa, né? A sua narrativa, né? Quando eu falo narrativa, não necessariamente eu estou falando aqui de narrativa, ela seria mentirosa, né? Mas assim, você trouxe uma narrativa que ela ainda vai ter que ser submetida a uma metodologia, né? A critérios ali lógicos, né? Para você verificar se ela corresponde ao real ou não, né? E na verdade, quando você faz um debate apenas em cima de fatos históricos, né, sem você ter nenhuma lógica assim, que possa aferir, né, a qualidade dos argumentos, né, nenhuma metodologia também, o que se faz basicamente é você ficar com uma troca de fatos históricos. Né? Você vai ficar uma disputa de fatos históricos. Né? Cada um vai jogar fato histórico para um lado e para o outro. Né? E na verdade você não vai ter exatamente um debate de fato ali. Né? Porque um debate, para existir, mesmo que você parte de algum fato histórico, ele precisa você ter um argumento que seja estruturado ali numa lógica, né? Seja ela partindo de um ponto a priorístico ou não, né? E outra coisa, mesmo que você parte de um ponto, né, uma premissa, né, que supostamente tenha sido tirada da realidade, na verdade, a maioria das vezes não foi tirada da realidade, foi uma interpretação da realidade, uma narrativa, uma versão dos acontecimentos, né? Você ainda vai ter que montar uma linha de raciocínio que ela tenha uma estrutura lógica para isso, né? Na forma de argumento ali, né? Então é isso aí, pessoal, né? Eu não queria mais falar, né? Eu meio que cansei de falar aqui, né? Eu gravei esse vídeo aqui mais porque o pessoal pediu aí e eu estava até demorando para gravar esse vídeo, né? Mas é isso, ficamos por aqui, né? Se o pessoal quiser, se eu aprofunde mais algum desses temas aqui, né? Em outro vídeo, né? Trazer mais informações aí, o pessoal quem quiser, né, que eu traga mais informações, sane alguma dúvida de vocês aí, né, ou tiver objeções aqui para trazer para o nosso próximo que eu vou te speak, né, que tragam aí, né, que venham com nosso próximo que eu vou te speak com mais dúvidas ou mais sugestões aí de vídeos ou comentários, né, respostas a objeções do pessoal aí, né, na internet, né. E talvez eu possa até fazer o próximo que eu vou te speak respondendo alguns equívocos que o pessoal cometeu aí na internet, né, alguns comentários que eu vi, cometendo equívocos bem básicos sobre praxeologia aí, né. Eu queria até ter abordado vários desses equívocos aqui hoje, mas o episódio tá ficando até longo, né, 1h12 aqui, e eu prefiro por enquanto terminar por aqui, né. Então, fiquem com Deus aí, pessoal, né. Eu espero que vocês tenham aproveitado o vídeo aqui, né, e aprendido bastante. E é nóis.